Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado aqui para gravar esse vídeo nessa noite de segunda-feira muito difícil, né? Se você não sabe, São Paulo acaba de ser eliminado pelo Água Santa faz poucos minutos, né? Empata no jogo durante os 90 minutos em 0-0, vai para os pênaltis e é eliminado, né? Vamos falar muito desse pós-jogo aqui. É uma coisa assim, eu já começo até falando, né, nesse pós-jogo, dizendo que eu não fico surpreso. Eu tinha comentado ontem até nos grupos de WhatsApp com os colegas, quando o Corinthians foi eliminado, eu falei, se prepare, porque amanhã pode ser a gente. E eu vou deixar aqui o link do vídeo do pré-jogo. No pré-jogo eu tinha falado, né, que ia ser um jogo muito duro, um jogo muito difícil. Eu, particularmente, não tinha visto o Água Santa jogar, mas o Água Santa, pela campanha, parecia um time bem treinado, bem encaixado. E realmente, você via que é um time bem treinado e encaixado, mas com limitações sérias. A grande questão de transformar um jogo duro é que o time do São Paulo é ruim. Eu já falei isso aqui, que o time do São Paulo é ruim. Falo e repito, isso daí comprova mais uma vez isso que eu falei. Também, né, ao longo do campeonato eu fui vendo e vamos dizer assim, cheguei a essa conclusão que muitos até tinham chegado antes, que não está sendo bem treinado o trabalho do Rogério, né? A evolução é muito pouca ou quase nenhuma. E todos esses fatores fazem com que o São Paulo, né, seja eliminado. Além disso, você tem incompetência da diretoria, um descaso total com a torcida, como vocês vão ver nessa questão de levar o jogo para o Aliança. O estádio provavelmente foi responsável por algumas das lesões que o São Paulo teve, algumas jogadas também que eu acho de finalizações, como eu vou falar aqui, provavelmente os jogadores não estavam adaptados ao estádio. Então, assim, são sérios de fatores que mostram que o time é ruim, que o técnico não tem essa capacidade toda, que a diretoria é amadora e a gente vai tornando, para aquilo que eu já falei em vários vídeos, um time de várzea. A única coisa que ainda se tem de boa do São Paulo é a torcida, que eu vou ser bem sincero a você, né, se você tem essa mesma impressão do que eu não sei até quando a gente aguenta. Eu não sei até quando a gente aguenta, porque eu não vejo perspectiva nenhuma de melhora no São Paulo. Beleza? Mas vamos falar desse jogo, né? É um jogo onde, em termos de escalação, né? Se for comparar o que eu tinha imaginado do pré-jogo, para o que realmente o Rogério colocou, ele mudou algumas peças. Ele entrou com a zaga, não entrou com a Arboleda, não sei porquê, não entendi, mas tudo bem. O Água Santa também não foi um time que atacou muito ao longo dos 90 minutos. Na direita, que eu achava que ele ia entrar com o Guerreiro, ele entrou com o Natan. Para mim, a gente vai falar das atuações, mas fez uma partida, não fez uma partida boa. Eu já falei, eu acho que o Natan não tem condição de vestir a camisa do São Paulo, né? Por toda essa questão, tá no Curitiba, né? O São Paulo não queria mais, depois pega as pressas. Enfim, no meio ele entra com o Luan também, mas entra com o Nestor. Até acho que ele acertou, porque o Água Santa realmente não era um time que atacava muito. E ali no meio com o ataque, ele entra com o David e com o Wellington Rato. Não entrou com o Edson, mas assim, a situação do São Paulo ela é tão ruim, né? Todos esses fatores que eu falei, diretoria amadora, treinador que não é bom, né? Time que é horrível, e ainda para completar isso, você não tem, você está com uma falta de sorte, um azar, que o nosso melhor jogador na temporada se machuca e a gente nem sabe quanto tempo vai ficar machucado, que foi o Galo. Saiu logo no início, dando entrada ao Erso, que não fez nada praticamente na partida toda. Então foi assim que ele entrou com esse time, mas no primeiro tempo, há de confessar que o São Paulo jogou muito melhor, o São Paulo jogou até bem, vamos dizer assim, né? Aproveitando a velocidade do campo, tocando passes até mais rápido, e chegou a algumas situações, teve uma bola que o Luciano enfiou, que o David chegou na cara do gol, né? Mas bateu e o goleiro defendeu. Mais outras finalizações ali da entrada da área, algumas finalizações que, como eu acho, se fosse no Morumbi, o São Paulo talvez pudesse acertar, mas pela dificuldade do campo, gramado, tudo, e além da falta de qualidade dos jogadores, errou muitas finalizações, mas mesmo assim o São Paulo terminou o primeiro tempo com 9 finalizações, ou seja, conseguiu criar algumas jogadas, né? Perigo, podia ter feito 1-0. Acho que dos 20 até os 35 minutos teve uma pressão grande de escanteio, bola cruzada, né, bola sobrando na área e chutando, mas não conseguiu fazer o gol, até pela questão da qualidade dos jogadores. E aí, quando entra no segundo tempo, né, o São Paulo, vamos dizer assim, praticamente no segundo tempo não criou nada. Né, as jogadas mais perigosas foram em contra-ataques do Água Santa, mas sem muita criação, e aí o Rogério começa a mudar. E aí como eu falei, essa evolução do Rogério, eu não sei como ele vê, mas ele começa a trocar jogador. O São Paulo precisa de gol, o São Paulo precisa do resultado.
porque o São Paulo está jogando contra o Água Santa, que é um time muito fraco, muito fraco, vamos dizer assim, mas muito organizado, tinha suas limitações, mas estava organizado. Mas o São Paulo tinha que trocar, se tira o Luan, Rogério, bota o Juan, jogador de frente, jogador que vá tentar o gol, né? É melhor, na minha visão, ir para cima e perder de 1-0 do que ir para os pênaltis e passar essa vergonha. Enfim, aí troca Luan pro Mendes, aí troca Alisson pro outro lado, que Alisson só faz ciscar, não cria jogada. Né? Então, os jogadores de São Paulo que estavam tentando ir para cima, como o David, né, e até o Nestor fazendo algumas jogadas e arrancando, cansaram no segundo tempo. Isso faz com que o time do São Paulo não crie basicamente nada e levando ao 0-0. E aí a gente chega na parte dos pênaltis, né? O Cicinho, que estava comentando, eu estava assistindo na TNT, na HBO Max, o Cicinho falou. É uma coisa que a gente já sabe, não é loteria pênalti. É questão de preparação, é como o jogador se sente no momento, né? A questão física, a questão mental, coisa que o São Paulo não tem. O São Paulo não tem nenhum tipo de preparação, né? Além da preparação física, enfim, que é horrível, por questões até também que influenciam as lesões, a questão psicológica do São Paulo é muito ruim, principalmente até por causa desses últimos anos. Se um jogador vem novo, já entra nesse buraco negro, nessa draga que vive o time. Então, assim, como o jogador vai ter uma condição psicológica boa? E aí vai para a batida dos pênaltis, né? São Paulo já inicia a primeira série perdendo um pênalti. E, enfim, aí vai alternando, até que o goleiro Rafael consegue fazer uma boa defesa, dá esperança ao São Paulo. E no final o Mendes bate muito mal. Mais uma vez eu já falei isso aqui. O Mendes veio, né, veio de graça para o São Paulo, beleza, né? Foi um cara que se destacou até na Copa, mas não jogou nada no São Paulo, né? Não tinha merecimento de titular. Tanto é que foi pro banco. E aí nos pênaltis, né? Mostra mais uma vez que não é um jogador que tem muita qualidade. Né? Vem de graça, beleza, compõe o elenco, mas não vai fazer diferença para que o São Paulo, né, possa brigar por título, possa brigar com coisas maiores. Tudo bem? E foi isso que aconteceu nos pênaltis. Né? Em termos de atuações, não dá para falar, né, muito de atuação numa derrota e numa eliminação como essa, mas vamos seguir, vamos dizer assim, o protocolo do vídeo. Na parte da defesa, eu vou destacar o goleiro Rafael, por ter defendido o pênalti, ter dado esperança. No começo do jogo também o pessoal recuou muito com a marcação do Água Santa adiantada, recuando muito para o goleiro Rafael. Ele trabalhou com os pés, trabalhou bem, e eu acho que, assim, de todo esse paulista, vamos dizer assim, talvez o goleiro Rafael foi o que mais foi regular, junto com o Beraldo. Né? Se você pegar, o São Paulo contrata jogadores, contrata o Alan Franco, que mais uma vez foi mal. Né? Esse Alan Franco é fraco, né? Não tem velocidade, não tem posição física, não tem nada, porque ter técnica ali na zaga e com o resto do time de São Paulo não adianta de nada. Então, eu destacaria, pelo menos nessa partida e no campeonato todo, o Beraldo, né, na defesa. Um ponto para mim que não foi bem foi o Natan, como eu já falei. Pega muita bola e dá um toque na frente, sai correndo com muita. Né, corre, mas não pensa muito. No segundo tempo ele melhorou, mas para mim não foi bem. No meio-campo, enfim, não dá para destacar alguém ali, né? Todos foram muito igual. Talvez eu acho ali que podia dizer o Nestor não jogou bem, mas pelo menos pegava a bola, ainda tentava fazer uma coisa, estava arrancando, ficou até o final do jogo, né? Pelo menos aguentou. Acho que isso é uma vitória, o Nestor aguentar o jogo todo. Então destacaria o Nestor por isso, por pelo menos aguentar o final do jogo, porque todos os outros foram mal. E ali no ataque, cara, não dá nem para dizer que foi bem, porque o Erisson não fez nada, nem dominar a bola. É engraçado, a gente tem um atacante, né, um centroavante que não é um centroavante, não é um esplendor de técnico, o Caleri. Se machuca, a gente traz um cara ali, vamos dizer, quase na mesma época, um cara para substituí-lo, mas um cara que também tecnicamente não é bom, mas que, enfim, sim, né, não tem muito chute, não tem muita velocidade, então não sei como vai ser a trajetória do Ederson no São Paulo, mas não foi bem. Né, e ainda para completar, perdemos o Galo. Essa é, vamos dizer assim, a nota triste. Então, assim, muito mal o São Paulo, de maneira geral. Vamos ver como é que. Eu acho que a grande pergunta e o que está passando pela cabeça do torcedor é o que será do São Paulo nessa temporada. Eu acho que a diretoria deve parar para pensar e analisar bem com os jogadores.
Não acredito que o Rogério Ceni vai sair, não acredito, conhecendo a diretoria, enfim, amadora como é, mas é preciso rever muita coisa no São Paulo, né? É preciso rever essa questão, pelo menos que é uma coisa que a gente está vendo assim em termos, vamos dizer, de fato, né? Que é essa questão do condicionamento físico, do departamento médico, das lesões, isso a gente está vendo. Não, o São Paulo não pode chegar na Copa do Brasil e jogar o brasileiro e jogar a Sul-Americana com tantos desfalques. Se está jogando uma competição e teve milhões de desfalques, não dá para fazer isso. Aí com esses desfalques, né, o Rogério Ceni também não pode arrumar desculpa. Né? Se você bota esse bando de desfalques, vai arrumar desculpa para o Rogério e desculpa para a diretoria. E assim a gente vai levando e vai levando. Então, assim, precisa de uma mudança. São Paulo precisa de uma mudança. Não acho que essa diretoria vá trazer mudança, infelizmente, para você, torcedor que está assistindo aí, né? Acho que você deve ter o mesmo sentimento que eu. E, enfim, é aguardar. É aguardar para os próximos capítulos. Acho que essa derrota também entra para as derrotas, né, de vexames do São Paulo, de vergonha, assim como foi o Mirassol, como, né, enfim, a gente já conhece, assim como talvez a do Independente Del Valle, da forma do que foi também, entra, né, como um vexame São Paulo. Agora, se tem uma coisa positiva disso aí, é justamente isso, né? Se São Paulo avança para enfrentar o Red Bull, né? Se vence o Red Bull, né? E passa, e quem sabe até fosse campeão paulista, que eu acho que não fosse, talvez escondesse um trabalho que não está sendo bom, né? E uma equipe que precisa evoluir. E aí chegasse no brasileiro e que o paulista não mede nível e no brasileiro passasse sufoco e fosse rebaixado. Eu vou ser sincero a você, eu vou ser sincero, como torcedor de São Paulo, eu nunca imaginei falar isso, mas eu acho que o São Paulo precisa de uma reestruturação, e essa reestruturação pode passar até por isso, a ser rebaixado, a uma mudança geral, né, para ver se muda alguma coisa, porque se já trocou diretor, já se trocou de time, já trouxe jogadores de outro perfil, outros técnicos que têm identidade, né, com o time, técnico que tem mais identidade com o São Paulo que o Rogério Ceni, não existe. E mesmo assim, a gente continua nessa fase difícil de não ganhar nada. Beleza? Então é isso que eu queria dizer para vocês, né? Se você gostou do vídeo aí, né? Um vídeo meio melancólico, né? Mas dê o seu like aí, né? Compartilhe com os amigos e familiares. E vamos aguardar, vamos, enfim, ter esperanças, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que não vai ter mudança nenhuma, né? Como sempre, né? Mas, enfim, como torcedores, não vamos deixar de acreditar no São Paulo Futebol Clube, beleza? Uma ótima noite para vocês e uma excelente semana.